Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a ascensão fascista. Como, quando e onde ocorreu isso tudo? No período entre guerras, entre 1918 e 1939, ocorreu uma grande crise que se instalou em vários países de democracias liberais. Para alguns radicais, socialistas e comunistas que viveram aí neste período, eles diziam que o capitalismo não conseguiria mais liderar através aí de uma democracia liberal, devido aí a problemas econômicos que foram herdados da Primeira Guerra Mundial. Então, a burguesia agora, ela tinha que apelar para a força, se aliando aí a regimes fascistas, devido a classe trabalhadora cada dia mais vir se tornando mais revolucionária. Um exemplo clássico disso é a Revolução Russa em 1917, que assustava bastante as lideranças burguesas. E sejam lá quais fossem as chances de estabilidade em governos de regime democrático liberal, eles não conseguiriam sobreviver a Grande Depressão, depois aí da quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Para quem não sabe, depois aí da quebra da Bolsa de Valores, houve uma enorme depressão econômica que persistiu aí ao longo da década de 1930. Ela foi o pior e mais longo período de recessão econômica da história, causando aí enormes taxas de desemprego, queda no produto interno bruto, ou seja, o PIB, queda aí na produção industrial e nas ações. Entre 1920 e 1930, o fascismo passou aí a ocupar um pedaço do cenário político europeu. Na Itália, Mussolini tomou o poder em 1922. Em 1933, na Alemanha, Hitler deu aí um golpe de Estado, apoiado pelas grandes indústrias e pelo exército para tomar o poder. O fascismo, ele era visto aí como um regime que trazia várias vantagens ao capital, ou seja, para as empresas, e em relação aí a outros regimes. Mas por que isso? Porque ele derrotou a possibilidade de ascensão de uma revolução social aí, socialista, aberta aí com a Revolução Russa em 1917. Outro fator é que ele eliminou a existência dos sindicatos e outras limitações aos direitos aí dos empresários de administrar a força de trabalho como bem eles queriam. Ou seja, o princípio da liderança fascista era aí o que a maioria dos patrões executivos de empresas aplicavam aí aos seus subordinados. E o fascismo nada mais aí lhes dava justificação autorizada. Outro fator aí é a destruição dos movimentos trabalhistas. Isso ajudou a assegurar uma solução para o capital aí durante a crise econômica. A extrema-direita cresceu aí então com as crises do capitalismo e com o pânico do socialismo. As democracias liberais, elas entraram em crise. E aí, no limiar da Segunda Guerra Mundial, em 1939, havia na Europa apenas 12 estados democráticos. Mas o que piorou a crise? O conflito entre a burguesia industrial financeira e a pequena burguesia, trabalhadores organizados em movimentos radicais. E a crise aí também se acentuou com as decepções trazidas aí pelos tratados de paz. Por exemplo, o Tratado de Brest-Litovsk e o famoso Tratado de Versalhes, em 1919, no qual aí houve pesados ônus para a Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, porque ela foi culpada por geral de ter causado a guerra. Os alemães, ao receberem esse Tratado de Versalhes, eles sentiram extrema humilhação. O Tratado de Brest-Litovsk, ele foi aí um tratado de paz assinado entre o governo bolchevique russo
e as potências aí centrais. Essas potências centrais aí seriam o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, no dia 3 de março de 1918. Por esse tratado, era reconhecida a saída russa da Primeira Guerra Mundial. A retirada da Rússia aí da guerra foi um dos principais objetivos da Revolução Russa aí em 1917 e uma das prioridades do recém-criado governo bolchevique. Surgiram aí então ideias nacionalistas agressivas ligadas à ideologia de direita, sendo elas as bases das mobilizações das massas, sobretudo aí da pequena burguesia, que pareceram aí estar receptivas aos apelos autoritários devido ao alto desemprego da época e o grande empobrecimento gerado aí no período entre guerras. Nesse cenário aí, acentuaram-se as dificuldades para a existência de uma democracia representativa, que pressupôs aí a divisão política, dificultou o estabelecimento de maiorias parlamentares que pudessem garantir a continuidade de uma política econômica e social que encaminhasse soluções aos enormes problemas pós-Primeira Guerra Mundial. A centralização política, ela parece ter sido aí a solução para esse período de crise enfrentado na época. Essas características podem ser observadas na Itália, no governo de Mussolini, na Alemanha, no governo do Hitler, no Brasil até no governo de Getúlio Vargas, nos Estados Unidos no governo de Roosevelt e aí na União Soviética de Stalin, em resposta ao perigo vermelho, ou seja, a expansão comunista que se dava aí pela Europa, inspirada aí na Revolução Russa de 1917 e que aí ameaçava a instável ordem burguesa liberal aí do momento pós-Primeira Guerra. E então aí ocorreu a expansão fascista iniciada com a Marcha sobre Roma, comandada por Benito Mussolini, lá da Itália. Essa marcha foi uma manifestação fascista com ar aí de golpe de Estado. Ocorreu no dia 28 de outubro de 1922, em Roma, na Itália. Esse caos aí, ele representou a ascensão ao poder do Partido Nacional Fascista e o fim da democracia liberal pela nomeação de Benito Mussolini como chefe de governo pelo rei Vítor Emanuel III. Algumas características dessas ditaduras fascistas anticomunismo, antiliberal, antissemita e elas são fortemente nacionalistas em suas doutrinas. Elas abocanham qualquer oposição que surja a elas, não acreditam em liberdade de imprensa, pelo contrário, a imprensa por elas tem que ser dirigida. As eleições aí são falsificadas só pelas aparências. Geralmente recorre-se aí ao plebiscito, totalmente aí manipulada pela propaganda, que aí mobiliza setores desorganizados e despolitizados da sociedade. O fascismo italiano ele foi a primeira e mais significativa manifestação desse cenário pós-Primeira Guerra. E o nazismo alemão era o mais forte, que provocou aí consequências aterrorizantes no século XX. Sem o trunfo de Hitler aí na Alemanha em 1933, o nazismo jamais teria alcançado as proporções que alcançou. Todos os movimentos de cunho fascista, tirando Mussolini na Itália, vieram pós Hitler assumir o poder. E se Hitler não tivesse obtido esse trunfo, a ideia de fascismo como um movimento universal jamais teria visto a luz do dia.